O Palmeiras vence o Botafogo fora de casa numa partida difícil, muito disputada, mas de muita consciência tática do time de Abel Ferreira. Ó, começa mais um pós-jogo aqui do Calma Parmeiro, uma análise pós-jogo. Antes de tudo, já vai deixando o like, já vai se inscrevendo aqui no Calma Parmeiro. Quero saber a opinião de vocês, deixa o hype também, mas comenta aqui e bora pra análise. Palmeiras foi a campo com Everton, Kelvin estreando, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno Evangelista e na frente Facundo Torres, Flaco Lopes, Felipe Anderson e Vitor Roque. Enquanto o Botafogo foi com um time bem misto, né? John, Matheus Ponte, Marçal, Barbosa e Alex Telles, Alan, Marlon Freitas e Joaquim Correia e na frente Matheus Martins, Santi Rodrigues e Nathan Fernandes. E o Palmeiras voltou a fazer aquilo que estava funcionando muito bem, pelo menos no jogo contra o Universitário, né? Que é a saída de 3 com o Piquerez. Aqui a gente percebe que Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez fizeram a saída de 3, enquanto o Aníbal, que vinha fazendo a saída de 3, jogou no meio campo mesmo, ao lado do Lucas Evangelista. Essa estratégia foi basicamente para espelhar o que faz o Botafogo, né? E fez hoje com a linha de 3 partindo do Marçal, que foi o zagueiro pela direita. A gente até achou que ele fosse jogar pela esquerda, né? Pela dificuldade, por ser um lateral, mas ele jogou como um zagueiro pela direita. Alexander Barbosa e o Alex Telles, que fez essa saída 3 com uma dupla de volantes no meio ali, o Alan e o Marlon Freitas. Até os 7 minutos de jogo, o Botafogo começou melhor, chegou umas 2 ou 3 vezes ali, mas sem um perigo real, né? Rondando ali a área, o Palmeiras com as linhas bem baixas, até que aos 8 minutos o Palmeiras conseguiu sua primeira espetada e conseguiu um escanteio. Nesse escanteio, cobrança do Facundo Torres, Gustavo Gomes escorou e o Vitor Roque quase marcou. A partir daí o Palmeiras deu uma melhorada, começou a ganhar duelos no meio campo e esse foi o grande norte do Palmeiras no jogo. Passou a ganhar duelos, passou a disputar, passou a ocupar o meio campo com muita intensidade e começou a tomar conta do campo adversário. E mesmo jogando melhor, o Palmeiras deu uma vacilada, bobeou numa saída de bola ali besta do Piquerez. O Piquerez perdeu essa bola, o Botafogo saiu em contra-ataque muito rápido, né? Não pode perder a bola aí. E o Everton basicamente salvou o Palmeiras, defesaça absurda do Everton. A defesa que assim vale como um gol para um Palmeiras que estava começando a jogar melhor. O Botafogo começou melhor, o Palmeiras estava tomando a conta do jogo. E aí o Botafogo deu essa espetada que deu uma bela de uma assustada no Palmeiras. Destaco a partida do Felipe Anderson, tá? Que mesmo que ele estivesse jogando ali como um ponta, como meia esquerda, ele acabou baixando como quase que um lateral esquerdo, tendo que marcar o Matheus Ponte, porque se liga só, no funcionamento dos times, ó, o Kelvin vinha para a segunda linha, o Palmeiras fazia a saída com 3 e o Felipe Anderson virava uma espécie de ala, né? Uma espécie de ala que funcionava muito bem até, né? O Palmeiras aqui com um trio de meio-campistas, o Facundo Torres fazendo essa movimentação aqui. E o Botafogo espetava o Matheus Ponte aqui, trazia o Santi Rodrigues junto com o Joaquim Correia. Matheus Martins virava meio que um ala aqui também do outro lado, né? E na verdade o que a gente via era isso aqui, ó. Matheus Martins espetado de um lado e o Matheus Ponte do outro lado. Então ele batia de frente com o Felipe Anderson toda hora, né? Batendo de frente com o Felipe Anderson, ele deu muito trabalho pro Felipe Anderson, que na marcação tava se doando, perdeu um lance ou outro ali, mas tava jogando bem até. Só que ele era um desafogo pro Palmeiras. Toda vez que o Palmeiras recuperava a bola, era bola nele, ele com muita lucidez. Pô, prendia a bola, saía com tranquilidade, driblava 1, driblava 2 e pum, e saía jogando pelo Palmeiras. Ele era um desafogo muito importante. O Palmeiras estava melhor, Botafogo deu aquela espetada, mas ainda assim o Palmeiras seguia bem, o Botafogo foi começando a retomar o protagonismo do jogo. O Botafogo começou bem o primeiro tempo, o Palmeiras recuperou e o Botafogo recuperou, tava melhor no último terço ali do primeiro tempo, tava começando a criar um pouco mais, o Palmeiras não tava sabendo sair, muito porque a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes não tava funcionando, eles não estavam conseguindo encaixar o passe um pro outro ali, as tabelas não estavam saindo, quando um ia no ponto futuro, o outro tocava no pé, quando um ia no pé, o outro tocava no ponto futuro, tava um negócio bem esquisito, mas aí, os nomes que eu citei, Felipe Anderson, muito bem em campo, Vitor Roque e Flaco Lopes, muito mal nas tabelas. Eles decidiram o jogo. Início da jogada aqui, repara como o Botafogo, e isso aqui foi uma tônica do jogo, tá? O Botafogo tentando atacar por dentro, por fora, por todos os lados, e o Palmeiras sempre com superioridade numérica na região da bola. Olha como o Palmeiras tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores contra 5 do Botafogo. Em toda a região do campo, o Botafogo tentava jogar e o Palmeiras sempre estava em superioridade numérica. Isso foi uma tônica do jogo.
A origem da jogada é essa, com o Palmeiras se colocando em superioridade, Botafogo tentando passar dessa defesa, não conseguia, e aqui a bola ligada com o Flaco Lopes, que olha só, no que o Flaco recebe, o Vitor Roque ataca a linha de fundo, ataca o corredor, e isso era o que não estava funcionando. Todas as vezes que o Vitor Roque passava, o Flaco tentava tocar no pé, e essa tabela não estava funcionando. Nesse momento, o Vitor Roque se ligou que quem estava fazendo o movimento errado era ele, que estava muito ansioso, porque olha o espaço que tem aqui no meio. Calma, respira. E aí o Vitor Roque foi muito inteligente, ele fez que ia dar o ataque ao espaço no corredor, foi muito inteligente, levou o marcador e voltou. Olha como ele recua, se distancia do marcador, e nisso o Felipe Anderson foi muito inteligente também em perceber esse espaço que eu tinha citado antes e atacar esse espaço. Se o Vitor Roque fosse, seria essa bola no Felipe Anderson. Mas o Vitor Roque fez que ia e voltou, o espaço ainda estava ali e a gente tinha dois jogadores para explorar esse espaço. O Felipe Anderson atacando e o Vitor Roque voltando. No que ele recebe a bola, ele já dá de primeira e aí o Felipe Anderson é monstro, tá? Ele indica que ele já vai dominando para frente, atacando o lado direito do zagueiro. Precisa até me virar aqui para entender. O lado direito do zagueiro, né? Ele indo pela esquerda. O zagueiro Alexander Barbosa, que é mais lento, foi nesse primeiro movimento do Felipe Anderson, e aí o Felipe Anderson deu uma gingadinha que o Alexander Barbosa não viu a cor da bola e tome golaço do Felipe Anderson. E aí o Palmeiras abre o placar com uma jogadaça do Flaco com o Vitor Roque e com o Felipe Anderson, os três principais nomes ofensivos do Palmeiras no dia de hoje. Fim de primeiro tempo, Palmeiras fez um bom jogo, até um jogo equilibrado, mas foi mais eficaz na chance que criou, né? Segundo tempo, o Palmeiras volta um pouco diferente ali na forma de jogar, baixou as linhas e propositalmente não dava espaço para o Botafogo atacar. O Botafogo, vamos falar bem a verdade, no segundo tempo não conseguiu jogar, porque o Palmeiras baixou as linhas, mas logo aos 2 minutos, o Abel deu uma invertida no Facundo Torres, que estava jogando pela direita, foi pela esquerda, e foi pela esquerda que ele fez essa jogadinha aqui, ó, recebendo do Felipe Anderson, cruzou para a cabeçada do Vitor Roque, passou por cima, mas assim, deu uma surpreendida ali no Botafogo logo de cara, mas acabou que não deu em nada. E aí o segundo tempo foi um segundo tempo de Palmeiras não conseguindo aproveitar os contra-ataques e o Botafogo não conseguindo ligar os ataques. Era o Botafogo tentando vencer os duelos do Palmeiras e chegar no ataque, mas o Palmeiras muito guerreiro, duelando, correndo, Lucas Evangelista ganhando todas. Que partida surreal do Evangelista, um dos melhores em campo. Vencendo todos os duelos no meio. Aníbal Moreno também, Aníbal e Evangelista foram excelentes, mas o Palmeiras não conseguia encaixar o contra-ataque. E aí veio a substituição que eu vi muita gente reclamando, né? Quando o Abel tirou a dupla de ataque, o Flaco Lopes e o Vitor Roque, para colocar basicamente o Maurício e o Luigi. Mas teve um motivo para isso, tá? Olha aqui nesse momento de cobrança de lateral, quem é que marca individual quem aqui, ó? Vocês estão vendo aqui, ó? Maurício no Danilo. O Maurício entrou basicamente para ser o marcador individual do Danilo. Coisa que o Vitor Roque não ia ter fôlego para fazer, porque o Danilo se movimenta muito e muito menos o Flaco. Então fez muito sentido essa saída. E o Luigi foi basicamente para ganhar um gás lá na frente, porque o Vitor Roque ia cansar muito. Ele é um jogador de transição e o Palmeiras precisava ter um pouquinho mais de cadência. Foi uma substituição que deu errado. O Luigi foi mal ofensivamente, mas o sem bola dele foi muito útil. Ele ajudou muito nessa marcação, principalmente porque com o tempo o Ancelotinho foi lá e trocou todo mundo, tirou todos os zagueiros, tirou Alexander Barbosa, colocou o atacante e o Danilo passou a jogar de zagueiro. Então quem fez essa marcação individual no Danilo foi o Luigi, que estava inteiro no jogo. E vamos falar a verdade, o Danilo não viu a cor da bola. Muito por essa substituição do Abel, que muita gente não gostou, porque ofensivamente matou o time, mas que de fato foi o que matou o Danilo, que era o principal jogador do Botafogo para essa saída de bola e para essa transição. Era a aposta, era o all-in do David Ancelotti, e tanto é que essa mudança do Abel foi logo depois que entrou o Danilo. Então era uma resposta à mudança do David Ancelotti, e eu volto a repetir para vocês. Eu entendo o torcedor que sempre quer ver o ofensivo, quer ver gol, quer ver a parte com bola, mas o sem bola também é importante. O Palmeiras vencia por 1-0, não podia tomar o gol. Era mais importante fazer o segundo ou não tomar? Tanto faz, né? Mas não tomar é mais importante. Você correu o risco, não tinha por que correr o risco. Então as mudanças do Abel foram para não sofrer com o Botafogo, e a verdade é que o Botafogo não criou nada.
no segundo tempo. O Botafogo não criou nada. E o Palmeiras ainda teve algumas chances. Mas a principal que eu destaco é até antes das mudanças, né? Esse contra-ataque aqui, flaco pro Vitor Roque, que soltou aqui, ó, pro Felipe Anderson, bola rolada, voltou. Aqui era o 2 a 0, tá? Olha, o Vitor Roque deu no meio da bola e o John defendeu. Aqui era a chance do Palmeiras fazer o 2 a 0, mas ainda assim o Palmeiras teve outra chance. Teve uma bola que o Alan deu de cavadinha, a bola passou rente à trave, assim, o Luigi também não chegou. Mas assim, vitória excelente do Palmeiras. Vitória de um time que foi pra competir, foi pra jogar uma final, foi pra entender o tamanho da partida e tudo isso porque fez o placar contra o Universitário lá na ida da Libertadores, coisa que o Botafogo não conseguiu fazer em casa contra a LDU. Então, o Botafogo pagou por não ter feito o resultado contra a LDU e o Palmeiras pagou positivamente pelo bom jogo que fez na quarta-feira. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo, quem foi o melhor, quem foi o pior. Pra mim, o melhor em campo, se tirar os gols, Lucas Evangelista. Pra mim jogou muita bola, mas não tem como não citar. O Everton que fez um gol, a defesa dele foi um gol, fora que jogou muita bola. E o Felipe Anderson que fez o gol, e foi o desafogo do Palmeiras. E pior em campo, eu não vou botar pior numa vitória tão gigantesca como essa, mas eu aceito as opiniões de vocês. Fechou, rapaziada? Deixa a opinião de vocês, gostaram da análise? Comenta aí, deixa o like, o hype, inscrição no canal Parmeiro, tamo junto e avante palestra!